Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Oliveira. Meus irmãos, eu quero nessa oportunidade estar passando uma visão que o Senhor me deu hoje, dia 18 de setembro de 2025, por volta das 2 horas e 43 minutos da madrugada desse dia. E é algo muito espetacular, algo maravilhoso, estou impactado mesmo, devido à grandiosidade da visão do arrebatamento. Mas antes eu quero fazer uma oração para que o Senhor venha me orientar e que eu venha aqui falar aquilo que Ele mostrou com sabedoria e graça e inteligência do Espírito Santo de Deus, para que todos aqueles que assistirem esta postagem e ouvirem esta mensagem sejam impactados assim como eu e sejam alertados, despertados com respeito ao arrebatamento da igreja. Oramos. Senhor e eterno Pai, Pai de toda glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu venho à tua presença, Senhor, para pedir graça, sabedoria, orientação do Espírito Santo, para eu passar aqui a revelação, Senhor, para todos quantos ouvirem e assistir esse vídeo, sejam impactados como eu estou sendo impactado, sejam edificados, Senhor, fortalecidos, despertados, para esse dia maravilhoso, para este evento glorioso que é a tua volta gloriosa. Senhor Jesus, dê graça e sabedoria do céu, e que o teu nome seja louvado para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, a visão que o Senhor me deu neste dia, por volta das 2 horas e 43 minutos da madrugada, é algo maravilhoso. E eu estou impactado com isso e chorei muito. Depois da visão, chorei muito. E contei para minha esposa e fui para a sala para a oração. Fazer uma oração de agradecimento a Deus e também de orientação e discernimento para que eu não venha errar em ponto algum. E que em tudo isto, do começo ao fim, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado. Eu ora chorava, ora eu em lágrimas orava. Então passei a madrugada inteira chorando, impactado com esta visão que o Senhor Jesus me mostrou. Sem dúvida alguma, Ele está às portas para levar a sua igreja, a sua noiva querida. Estejamos preparados. Eu peço a você, assista com atenção a grandiosidade desta visão. Quero dizer a todos que o Senhor está despertando muitas pessoas com revelações e com visões. E o Espírito Santo vai dar a você, aos seus, o esclarecimento, aquilo que é verdade, aquilo que é realmente do Espírito Santo, pois nós estamos vivendo tempos terríveis de engano, de coisas falsas, mas sabemos que o Senhor Jesus, Ele é poderoso, e sabemos que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele revela a veracidade das coisas para aqueles que são seus. A visão é o seguinte, meus irmãos. Eu me achava saindo da cidade onde eu moro. A cidade onde eu moro é uma cidade pequena. Ela tem no máximo 3.500 habitantes. E eu então estava saindo com um grupo de pessoas. Não era um grupo grande. Acredito eu que era de 20 a 25 pessoas que estavam comigo. E a minha esposa se encontrava comigo também. E nós estávamos saindo da cidade e pegando um carreador no sentido nascente do sol. E quando assim que saímos da cidade, e eu notava que esse grupo de pessoas era bastante familiar, era pessoas, não era parentes meu de sangue,
mas éramos íntimos. Parecíamos que era um povo só, e ali tinha homens e mulheres. E saíamos, e quando saíamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O céu estava limpo, o sol brilhava, e isto era, na minha mente, era 2:30 ou 3 horas da tarde. Nesse horário mais ou menos, entre 2 e 3 horas da tarde. Não havia nuvens no céu. O céu estava claro, o sol brilhava na sua força. E de repente chegou um aviso para mim e para aquelas pessoas. E este aviso dizia o seguinte: é a hora do arrebatamento. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus para todo sempre. O Senhor Jesus vai nos avisar, irmãos, no momento do arrebatamento. Ninguém será pego de surpresa. Então, uma voz dizia para nós: chegou o momento do arrebatamento. E quando a gente ouviu essa voz, eu olhei para o céu. Por cima da minha cabeça, bem nas alturas, eu vi uma nuvem semelhante à lua. Não era lua, mas era semelhante naquela esfera, como se fosse uma lua. Só que era uma nuvem, cuja cor estava entre branco e cinza. E o curioso é que no meio daquela lua de nuvem tinha um raio de luz, como se fosse um farol. E veio descendo rapidamente. E era uma grande nuvem, uma nuvem espessa, como eu já disse, entre a cor branca e cinza. E no meio, como se fosse um farol que vinha lá do interior da nuvem. Glória a Deus. Me desculpe que eu estou impactado. Eu chorei a madrugada inteira. Como eu estava dizendo, tinha um farol que provinha lá do interior, da profundidade da nuvem. E cobriu todo o céu. Não havia céu limpo mais. Em todas as regiões do horizonte que eu olhava, a nuvem cobriu. Não se via mais o céu. E de repente, uma força poderosa, uma força impactante, como fosse um grande imã, nos atraía. E a gente desligava da terra. Nesse momento, eu lembro que eu disse dessa forma: Deus, Deus, Deus. Um som tão alto, um som tão estridente e alto que ecoava no espaço. Foi algo maravilhoso. E eu voltei da visão. E este foi a visão que o Senhor me deu. E a Bíblia diz que nós seremos levados ao encontro dele nas nuvens do céu. A encontrar o Senhor Jesus nos ares. Eu fui orar. Então eu orando, dizendo para o Senhor, por que eu gritava tanto? Ele dizia para mim, o Espírito Santo: a minha igreja, a minha noiva,
virá ao meu encontro com alarido, com louvores e como o som de muitas águas. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante, meus irmãos, que ninguém se importava com ninguém não, o foco ali era Jesus. Eu vejo pessoas dizerem que querem ver Abraão, querem ver Isaac, Jacó. Quer ver os parentes. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Porque a Bíblia faz menção disso. Quero dizer a todos vocês que a partir do momento que formos tirados desta terra, o elo parentesco terminará. Não haverá mais esse elo paterno, materno. Não haverá mais esse apego de família. Porque agora somos corpos celestes, somos semelhantes ao Senhor Jesus. E então, orando, o Senhor disse através do Espírito Santo, que naquele dia, Ele atrairá para si toda a atenção. Todos estarão focados em Cristo Jesus para todo sempre, porque Ele é o Rei da glória. Ninguém vai se importar com parente, ninguém vai dividir honra com Abraão, Isaac e Jacó, não. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Então ele diz, eu sou um na minha igreja, e a minha igreja é um, como eu e o Pai somos um. A minha igreja estará ligada em mim e eu estarei ligado à minha igreja. Aonde eu estiver, ela vai estar. Onde ela está e eu estou, porque somos um. Ela é o meu corpo. Nunca mais se apartará de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E me fez recordar das passagens que está escrita no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que está escrito que a igreja é o corpo de Cristo. Em João 17, e o versículo 20, 21 e 22, diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aleluia. Glória a Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, glória a Deus. Não existe separação, meus irmãos, na igreja do Cordeiro. Não tem esse negócio, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não tem isso não, irmão. Verso 22, olha que passagem mais linda, mais gloriosa. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor que fez o céu e a terra. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, oh glória, como nós somos um, oh aleluia. Glória a Deus. E fica essa pouca vergonha de encrenca, intriga por causa de igreja, por causa de ministério. O sangue de Jesus tem poder. Isso é a ação do diabo, não é do Senhor Jesus. Versículo 23. Eu neles, e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade. Unidade é um, irmãos. A igreja, o Senhor Jesus, o Pai é um, formam um corpo. Oh glória, oh glória. Se você nunca ouviu isso, você está ouvindo agora. Porque o Senhor não revela seu mistério a esses teólogos que se dizem teólogos soberbos e presunçosos. Não que eu sou contra a teologia, nem a escatologia, mas a quem mais o Senhor dá, mais o Senhor cobra. Temos que ter humildade e saber que tudo que há em nós pertence ao Senhor Jesus. Oh, aleluia! Não repare meu choro, meus momentos de alegria, pois eu estou impactado com isso. Coisa tremenda. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estou muito emocionado, irmãos, mas também estou muito preocupado, porque há muita preocupação com outras coisas dentro das igrejas. A preocupação com festas, com movimento. A gente não vê falar de oração, não vê falar da vinda de Jesus. Não vê falar não, que Jesus está às portas. Acaba uma festa e já inicia outra. Os crentes, irmãos, vivem o ano inteiro pensando em festa, porque os seus pastores, seus líderes, não todos, não estou aqui generalizando, incute esse pensamento na cabeça dos crentes, que tem que fazer festa disso, festa daquilo, para atrair as pessoas. Mas só que o número dos convertidos não aparece, o número dos batizados com o Espírito Santo não aparece, o número dos curados, o número daqueles que foram operados deles, maravilha, não aparece. A cada dia o povo distancia da presença de Deus. Dependendo do culto, tem mais celulares erguidos do que mãos erguidas louvando e enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, no dia do arrebatamento, toda honra, toda glória será dada ao Senhor Jesus. E quando nós começarmos a sair daqui, é louvor sem cessar, glorificação. O som da igreja será como o som de muitas águas, como o som de trovões. E vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares, com grande barulho, com grande alarido de louvores e glórias ao nome santo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus descerá com as milhares do céu, com grande alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você que não está ouvindo a palavra do Senhor na sua igreja, procura ouvir, procura alguém que pregue a palavra de Deus. Leia a Bíblia, ore, santifique, porque o momento está chegando. Olha, santifica. O Senhor me deu uma interpretação. Esse grupo de irmãos que estava saindo da cidade é o número de salvos que ele tem nessa cidade onde eu moro. É a igreja do Senhor que tem aqui. É uma cidade pequena. E o Senhor mostrou um número pequeno, entre 20 a 25 pessoas. Então o Senhor me deu uma interpretação, que é o número de salvos que tem nessa cidade. Ao sair da cidade, se separando do mundo. É isto. Só vai subir no arrebatamento quem está separado do mundo, separado da vaidade, da incredulidade, dos vícios, de toda anarquia, de todo o pecado, de toda imoralidade, de toda sodomia, santificados e cheios do Espírito Santo de Deus. Era isso que o Senhor mostrava para mim. Chorei muito, estou impactado e disse: eu vou gravar o vídeo, eu não posso deixar de gravar, não posso. E quer dizer a todos vocês estão com liberdade de compartilhar isso. Eu quero que publique mesmo, que divulgue, porque mais pessoas precisam ouvir isso e serem despertados. O Senhor está voltando e é necessário estar acordados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pois é, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu estou impactado, chorei muito durante esta gravação,
vocês vão entender. Deixa o seu like, inscreva-se nesse canal e acione o sininho das notificações. Que Deus te abençoe e te guarde com as suas vestes limpas, com o teu espírito, alma e corpo plenamente conservados para o dia da vinda do Senhor Jesus, segundo está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23.